Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 12 de março, está em Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Meus irmãos, nós estamos no tempo da Quaresma, ainda nos preparando para a Páscoa, esse tempo de penitência, de preparação, de busca sincera pela conversão, de oração, esmola, jejum. E Nosso Senhor hoje nos fala no Evangelho para um grupo de pessoas que queriam que ele ficasse apresentando novos sinais. Ouviam falar dos sinais que ele já tinha realizado, os milagres, e queriam ver. Olha, mostre para nós queremos ver também os milagres que você tem para realizar. Se você é capaz, nos mostre. E Jesus diz que essa é uma geração má. Por quê? Porque na prática é uma geração que quer tentar a Deus. Não quer realmente se aproximar de Deus com o coração aberto, com o coração humilde, com o coração manso, dócil. Pelo contrário, quer, de certo modo, que Deus sirva aos seus interesses, aos seus desejos. E aí Jesus diz para essa geração: nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. E é interessante porque o profeta Jonas é uma figura interessante do Antigo Testamento, porque ele consegue a conversão de toda uma cidade, que é a cidade de Nínive. Os habitantes de Nínive eram os ninivitas, que são citados por Jesus aqui no Evangelho. E Jonas, em poucos dias de pregação, ele consegue a conversão de toda a cidade de Nínive, que se arrepende profundamente dos seus pecados, faz penitência e se volta para Deus e acaba alcançando a salvação. A tradição da igreja sempre viu em Jonas, no profeta Jonas, uma prefiguração de Cristo. Ou seja, Jonas antecipa no Antigo Testamento características próprias de Jesus no Novo Testamento. Por exemplo, Jonas, quando ele sai em missão, primeiro que ele não queria muito, ele na verdade ele tinha uma visão muito negativa dos ninivitas, achava que pela quantidade de pecados que ele já viu realizado, eles deveriam ser condenados mesmo, deveriam sofrer, e ele foi muito resistente quando Deus o chamou para chamar os ninivitas à conversão. Mesmo assim ele foi. E é interessante que ele foi para lá de barco. E ele teve que descer de onde ele estava até o mar. Isso lembra o Cristo, o Verbo Divino que desce para vir ao nosso encontro. Jonas desceu para ir ao encontro dos ninivitas. Cristo desce para vir ao nosso encontro e gerar salvação. Durante a viagem de Jonas a Nínive, vem uma tempestade horrível, todo mundo fica com medo, e Jonas livremente se atira ao mar como um ato para gerar salvação,
para aquelas pessoas que estavam ali com medo. E no Antigo Testamento não dá muito para entender direito por que tinha que ser Jonas que tinha que pular para poder todo mundo ser salvo naquela embarcação. Mas, olhando essa passagem de Jonas, à luz de Cristo, nós entendemos. Jonas estava antecipando o que Jesus iria fazer no Novo Testamento. Jonas livremente se lançou, se arriscou para salvar aquelas pessoas daquela embarcação. Jesus livremente se oferta ao Pai e a nós para nos gerar salvação. Em terceiro lugar, Jonas, quando ele se lança naquelas águas tempestuosas, ele é engolido por um peixe grande. E ali ele passa 3 dias e 3 noites. Assim como Jesus, depois de morrer na cruz, passa 3 dias no sepulcro, para depois sair dali, ressuscitar e ser um grande sinal de esperança para toda a humanidade. Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe grande, de onde ele sai para pregar para os ninivitas como um pregador ambulante e conseguir que toda aquela cidade se convertesse. Interessante que Jonas não precisou fazer grandes milagres, grandes sinais para que essa conversão de Nínive acontecesse. Jesus diz: a essa geração, que é uma geração má, não será dado um sinal maior do que o de Jonas, ou seja, é somente a pregação, somente o anúncio, porque diante de corações duros, fechados, soberbos, não adianta sinais, não adianta milagres, porque eles estão fechados, eles quiseram se fechar. E Jesus diz: olha, aquelas gerações do Antigo Testamento se converteram diante da pregação de Jonas, que é muito menor do que Jesus. Aquela rainha ficou impressionada com a sabedoria de Salomão, e enquanto que aquelas pessoas não se impressionavam diante do próprio verbo divino encarnado que estava diante delas. Isso é uma coisa muito impressionante. E vale a pena a gente meditar sobre isso, nesse tempo de quaresma, de penitência, de conversão. Quantas vezes nós queremos que Deus se adeque aos nossos projetos, aos nossos desejos. Mas será que os nossos projetos e os nossos desejos, eles vêm de Deus? Será que nós colocamos à prova esses pensamentos que nós temos, as projeções que a gente faz? Será que a gente coloca isso à prova ou a gente, cabeça dura, coloca aquilo na cabeça e quer que tudo se adeque àquele projeto, àquele desejo? Até mesmo Deus tem que se adequar. Mas será que isso é uma atitude de quem é discípulo de Cristo? De quem é um verdadeiro servo? De quem quer ocupar os últimos lugares e servir a Deus? Não ser servido por Ele? Vale muito a pena nós meditarmos sobre isso. E eu queria propor uma reflexão também a mais, já que Jesus cita o profeta Jonas. Inclusive, a primeira leitura de hoje é tirada do livro de Jonas. Vale a pena a gente meditar. Uma coisa que é interessante do profeta Jonas. Jonas, ele conseguiu a conversão de uma cidade inteira, saindo para pregar, para profetizar, mesmo sem desejo de fazer aquilo. Porque, como nós dissemos, o coração de Jonas era mesquinho. Ele não acreditava na conversão daquela cidade e, no fundo, ele nem queria que aquela cidade se convertesse. Porque eram pessoas tão pecadoras que, na cabeça de Jonas, não mereciam perdão. Mas Jonas, mesmo sem grandes roubos de sentimento, sem grandes emoções, ele vai e cumpre a sua missão. Meus irmãos, vale a pena a gente meditar. Quantos frutos vêm da nossa fidelidade e da nossa evangelização quando nós nos dispomos a ser fiéis, a nos consumir, a evangelizar, mesmo sem grandes desejos, sem grandes emoções por fazer aquilo? Sabe, muitas vezes é aí que está o nosso ato de amor. É sermos fiéis sem grandes emoções. Sem estar com os pelos arrepiados,
sem estar eufórico, sem estar chorando. Mas mesmo assim, Deus pediu com toda a fidelidade, com toda a humildade: eu vou me doar, eu vou servir, eu vou fazer a vontade de Deus. Quantas vezes a gente acorda sem grande motivação? Quem sabe você vai para o projeto sem grande motivação, vai para uma missão sem muita motivação, vai para um retiro servir sem estar muito eufórico com aquilo. Meu irmão, a sua fidelidade, mesmo sem grandes sentimentos, pode sim gerar grandes frutos de santificação para você e de evangelização para outras pessoas. Sejamos fiéis, mesmo quando, assim como aconteceu com Jonas, nos faltar esses sentimentos grandes, as lágrimas, sabe? Mesmo quando nos faltar isso, sejamos fiéis. E nisso está o nosso ato de amor. Guardemos isso no coração, porque talvez seja essa a conversão que nós precisamos, pela graça de Deus, alcançar no dia de hoje. A graça da fidelidade, independente de grandes emoções, euforias e tudo mais. Sermos fiéis simplesmente por amor. E ponto final. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.